Fala galera, estamos começando mais um The Club Podcast, podcast da Community Economy. Hoje temos aqui como convidado o Thiago Ross, grande parceiro, sócio da WBC. Também teve uma passagem ali pelo time de vendas do Resenha do Gabi, que é uma baita comunidade. Seja bem-vindo aí, irmão. Valeu, meu irmão. Prazer demais estar falando com vocês. Boa, vamos embora. Vamos falar aqui sobre comunidade, falar sobre a WBC. Vocês estão num momento de construção também. Mas, cara, antes eu queria voltar ali no começo e entender qual foi seu primeiro contato com comunidade? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar a palavra ou que você teve uma visão de fato ali do que você conhece hoje por comunidade? Cara, é legal essa pergunta porque eu tive contatos prévios com comunidade, mas hoje que eu entendo que aquilo era comunidade, de verdade, o primeiro contato que eu tive com a palavra comunidade foi no resenha. Mas olha isso. Minha família é do ramo empresarial e a gente sempre vendeu muito por relacionamento, cara. Então, assim, a gente sempre, uma vez a cada 2 meses, eu via minha família fazendo umas confrarias de vinho, eu via eles reunindo de alguma forma clientes e parceiros, e eu achava que era só algo legal, divertido que a galera fazia. Só que depois, quando eu tive um nível de maturidade legal de trabalho, eu comecei a olhar para isso e falei, cara, o meu pai, ele nem atua no dia a dia com uma parte de vendas ativa e ele vende muito por consequência dos relacionamentos dele e ele compra muito por consequência dos relacionamentos dele. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar de fato com comunidade, eu percebi que aquilo lá era uma criação de contexto, um senso de pertencimento, uma criação de relacionamento que chamava comunidade, que tinha uma frequência de encontros, tudo mais. Então, na verdade, eu fiquei sabendo da nomenclatura comunidade depois de viver ela na prática, entendeu? Cara, eu falo comunidade, assim, todo mundo acha que é um negócio novo, que é uma buzzword, que é um negócio que começou É, agora, mas no fim do dia, se você parar pra pensar, assim, óbvio, ainda existe muita coisa, assim, inclusive é o papel da VEM aqui, a gente disseminar esse conteúdo aqui e mostrar o que de fato é uma comunidade, o que não é, mas assim, cara, todo mundo teve alguma experiência ou tem alguma experiência em comunidade. Isso até é algo, eu não vou tentar citar aqui a pessoa que falou isso, mas é algum filósofo e ele falou que, cara, o ser humano ele é um ser que, assim, a segunda coisa que ele busca na vida dele é viver em comunidade. Então, assim, é algo que tá no nosso dia a dia. E, cara, conta um pouco da sua experiência no resenha, como é que foi, como você entrou lá, o que te chamou a atenção, como você falou que foi sua primeira experiência, assim, de fato, com uma comunidade estruturada. cara, foi muito legal, assim, só para dar um passo para trás. Eu comecei a trabalhar, assim, no mercado, fui ganhar experiência, então eu passei por KPMG, trabalhei no Itaú. E aí, cara, só que eu sempre fui o cara muito relacional, muito comercial, só que eu nunca trabalhei com comercial antes disso, né? E aí eu comecei a perceber que o melhor jeito de eu crescer na vida era por meio de relacionamento. Porque eu via isso da família e das pessoas que eu admirava, eu via que era relacionamento. Só que nos lugares que eu tinha passado não me proporcionavam isso de uma forma muito direta, era mais por consequência. E aí eu comecei a entender as pessoas de negócio, comecei a acompanhar alguns empresários, onde que eles estavam no ambiente onde que eles estavam. E aí eu comecei a, conhecer algumas escolas de negócio, conhecer esse mundo de comunidade, mas assim, era um conhecimento superficial. Eu achava que era algo mais educacional, mais um curso. Só que eu via que aquele ambiente, de alguma forma, se eu tivesse lá, eu ia gerar oportunidades de negócio. Eu não sabia como, na prática, né? E aí eu comecei a seguir o Gabi. E aí, um dia ele postou, cara, eu tô buscando alguém, eu tô no começo da comunidade e eu tô buscando alguém que tenha sangue no olho pra é, aprender sobre negócios, criar relacionamento e mudar o patamar como que ele chamou? De capital social que você vai ter em muito pouco tempo. Eu estou montando uma comunidade de networking. Eu não fazia ideia, eu estava no Itaú, e aí eu bati um papo com ele e falei, cara, eu vou topar e vou junto com esse cara, vamos ver o que ele está montando por aí, porque eu via que ele estava reunindo muita gente boa e de um clima muito leve, muito descontraído e gerava muita oportunidade de negócio. Eu não entendia, mas eu falei, cara, de alguma forma, isso é um pouco do que eu entendo que é
o sucesso de alguém que quer empreender, que era o meu objetivo a médio e longo prazo. E aí, meu irmão, E eu sabe que esse é um bom perfil, né, cara? Assim, eu brinco, mas assim, talvez as pessoas que estão dentro de banco, elas têm uma cabeça muito forte com comunidade. O Itaú ele é um pouco mais tradicional, porque ele é um banco assim de longo prazo, mas ele tem essa visão dentro de algumas células dele. Mas os bancos, cara, eles foram um dos primeiros mercados assim que de fato entenderam dessa venda relacional. Porque eles entenderam que se eles se relacionassem ali com as pessoas, os eventos ali dos bancos, os eventos de investimento, aquelas coisas, aquilo geraria negócios. Então foi um dos primeiros mercados que entendeu isso. Eu até brinco. Se quer achar um community manager bom para uma comunidade de negócio, alguma coisa assim, cara, tira ele do banco. Tá. É o gerente de contas, cara. O trabalho do gerente de contas no final do dia é fomentar esse relacionamento para vender novos produtos, serviços, soluções, gerar valor. Mas foi muito assim. Eu não tinha uma noção de comunidade como produto. Eu só sabia que a ambiência de estar perto de gente boa ia gerar novas oportunidades de negócio e eu estava num começo de carreira. Então eu falei, cara, eu preciso estar perto de gente boa que tá onde eu quero chegar para começar a entender quais são as manhas de gerar oportunidade de negócio, e aí topei, foi no começo do Resenha, e hoje o Resenha puta, cara, eu sou 100% fã do modelo, eu acho que é, o Resenha tá não à toa, nas principais comunidades de networking a nível Brasil, então é super legal, assim, o tamanho da comunidade, foi super bacana essa construção. Cara, qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção quando você entrou lá? Porque, como se diz, você tinha uma outra visão de comunidade. Quando você tinha essa visão de networking, curso. Quando você entrou lá, o que foi a primeira coisa que você falou assim, puta, cara, comunidade é um negócio legal? Cara, eu acho que foi a mistura de ter pessoas muito relevantes e um clima leve, descontraído e todo mundo em prol da mesma causa. Eu acho que são esses três pilares, assim. Um, algo que eu tenho pessoas ali que têm um perfil parecido, que têm um propósito comum e, ao mesmo tempo, tem um nível de geração de interesse em comum dessa galera, entendeu? Então, é assim, ao mesmo tempo que todo mundo quer fazer negócio, eu via que era uma pegada muito mais leve, muito mais contraída, e era esse o game changer que eu via que sempre funcionou nas outras pessoas que eu acompanhava. Por que a galera fazia negócio em restaurante, em clube, em bar? Não era pelo lugar, necessariamente o bar, É a pegada do resenha, né? Você tinha uma frase lá, eu esqueci agora. primeiro faz amigos, depois faz negócios. Então, assim, não era Exato. pelo bar, não era pelo clube, é por ser uma ambiência que une gente boa e que de alguma forma aquilo vai gerar oportunidade de negócios, parceiros, fornecedores e coisas do tipo. E amizades também. Animal. E assim, cara, aqui a gente tem uma pegada na VEM, que é o que a gente fala do movimento da Community Economy, né? Que são marcas, não necessariamente comunidades como um produto, como era o caso do Resenha, de outras comunidades que você tem aí, mas são marcas que têm usado comunidade como uma alavanca estratégica de negócio, para geração de receita, para diferenciação, para defensibilidade, para cocriação, enfim. Tem N maneiras aí que as marcas conseguem utilizar a comunidade para isso. Cara, falando especificamente daquela tua experiência no Resenha, o Resenha é uma comunidade para empresários. Como é que você via que aqueles empresários eles conseguiam, vamos falar assim, ter um diferencial, ter algum ganho por fazer parte daquela comunidade? Pô, isso é muito legal, assim, porque eu via muita gente, vou até ir na contramão do que você falou, eu via muita gente dando errado na comunidade porque não fazia isso que eu vou falar, que é o seguinte: se o cara entra numa comunidade, por mais que seja uma comunidade empreendedora, uma comunidade de negócio, olhando única e exclusivamente para o ROI, olhando para o objetivo final dele, não vai dar certo, cara. Ele não vai fazer negócio, ele não vai captar cliente, ele não vai cumprir o objetivo. Eu via que o principal fator que mudava aquele cara ter sucesso ou não era até uma coisa que, porra, o Gabi falava muito, que é gerar valor antes de extrair valor. Então, e isso eu levo muito para a WBC hoje. No momento que uma pessoa tá entrando num lugar, seja uma comunidade, seja um clube, seja uma escola, você não pode só olhar para o teu umbigo e o que eu quero buscar e não vou olhar para o lado. Você tem que olhar como que você pode gerar valor para aqueles caras que estão em volta e, por consequência de você gerando valor, você vai abrir portas
que o cara vai te chamar para ir num jantar na casa dele fora da comunidade, ele vai te chamar para o aniversário dele, e nesses momentos que vão se criando, inclusive em paralelo, que as coisas de fato acontecem e você cumpre o seu objetivo. Então, para resumir, eu acho que essa frasezinha de gerar valor antes de extrair valor é o principal sucesso pro cara se dar bem numa comunidade. Animal, cara, e o que eu vejo mais acontecendo no mercado é a gente entrando em comunidade de empresários querendo ROI, querendo Pra fazer sugar, negócio. né? E aí quando o cara chega lá, ele vira aquele cara chato, né? Que é exatamente isso que você É isso. falou. Ele tá o tempo inteiro ali. No G4 a nossa frase era seja interessante, não interesseiro. Porque, cara, a comunidade, o Daniel Ivanenko, que foi um dos meus líderes ali naquela passagem pelo G4, ele falava um negócio que, assim, no começo eu não concordava, mas depois eu passei a concordar, que era que a comunidade você não consegue criar ela, você gerencia. Você junta pessoas com um propósito em comum, se Legal. alimenta aquilo, só que você não cria aquilo. Aquele relacionamento, o pertencimento, o relacionamento de uma comunidade como um todo, ele é orgânico e ele tem que ser pelos membros, ele não pode ser só marca membros. E isso só acontece de fato se for da forma como você falou. Se for algo que, cara, não é aquele interesse de negócio o tempo todo, é algo natural que acontece. E isso é assim, o negócio, eu entendo, tá? O pensamento do empresário que olha para um investimento em comunidade visando o ROI. E eu não acho que está errado. O objetivo final não está errado. Eu estou falando muito mais sobre o meio para atingir esse objetivo do que propriamente o objetivo. Então, o cara precisa entender que para ele ter o ROI, ele precisa, pô, numa conversa que eu tô conhecendo o Lucas, eu não vou falar, ô Lucas, eu tenho uma comunidade wellness aqui que, pô, é para empreendedor de saúde e bem-estar e que, pô, custa X. Cara, você não é meu público, eu nem sei se você tem interesse na comunidade, você nem sabe do que se trata, você não vai comprar de mim, mesmo se você fosse meu ICP, porque eu não te gerei valor ainda, entendeu? Então, acho que é muito sobre você ouvir os caras, gerar valor, agregar em outras frentes que, por consequência, as portas se abrem e aí surge a oportunidade de negócio. Acho que é uma E forma assim, eu de... nem, eu nem quero entrar tanto nisso, porque eu quero escutar um pouco mais da WBC, mas você falou algo importantíssimo agora, cara. Comunidade é um negócio que eu tenho um preconceito muito grande quando alguém me fala assim, eu quero construir uma comunidade para ela ser escalável. Porque é É, exatamente o que você falou, cara. Você vai jogando qualquer um, sem entender se o cara quer aquilo, se o cara faz parte daquele negócio, se ele se identifica com aquilo, e as pessoas usam a comunidade como se fosse um grupo. E aí ela fala assim, nossa, eu quero ter um negócio escalável, comunidade é super rentável, eu vou começar a colocar um tanto de gente aqui, que é normalmente quando as comunidades começam a dar errado. Porque chega ali, vira uma bagunça, você tem um tanto de gente desconectada, você tem um tanto de gente que não faz sentido, e aí eu já vou aproveitar isso aqui e puxar a próxima pergunta, cara. Conta pra gente, você falou aí o que é a WBC e por que o mercado de wellness? Por que as pessoas que vocês vão colocar ali são do mercado de wellness e não outros empresários ali, como tem algumas outras comunidades no mercado? legal, animal. Cara, a WBC hoje é nosso clube de negócios para empreendedor de saúde e bem-estar. E aí eu gosto até de explicar a WBC num sentido até um pouco intangível que é. Hoje a gente tem muito a proposta de ser essa alavanca de crescimento do empreendedor de saúde e bem-estar. Então, ser esse hub de soluções que a gente centraliza os principais pilares que esse empreendedor que tem uma marca de suplementos, que tem uma marca de academia, que tem uma marca de produtos saudáveis, que tem um aplicativo fitness, a gente consegue centralizar por meio do clube pilares de geração de conhecimento, aprendizagem deles sobre o mercado, sobre concorrentes, gerar oportunidades de acesso, aberturas de porta, conexão, networking mesmo, e um pilar ferramental para aplicação na prática. Então, assim, eu vejo muito a WBC como o cara que empreende em saúde e bem-estar, se ele está empreendendo sozinho, e até falando um pouco do mercado de wellness, é um mercado muito pulverizado hoje, se ele está empreendendo sozinho, sem uma rede que consegue trazer atalhos para ele, evitar alguns erros caros, trazer alguns níveis de acesso que ele demoraria um pouco mais de tempo para ter, trazer uma ferramenta que ele não precisaria tentar vários CRMs, vários fornecedores, que a gente já teria um nível de indicação um pouco mais próximo, ele economiza tempo, ele economiza dinheiro. Então, hoje é muito essa proposta da WBC de servir o empreendedor de saúde e bem-estar. Por que saúde e bem-estar? Cara, até é engraçado, assim, eu tava discutindo com uma galera aqui sobre esse segmento. Hoje, se você der um Google, os segmentos
os mercados, né, que mais crescem no mundo hoje, o primeiro é tecnologia, por definição do segmento, por ser um segmento muito escalável, e o segundo é o wellness. Então, o segundo mercado que mais cresce no mundo hoje é o mercado de saúde e bem-estar, porque as pessoas estão olhando muito para não como só viver até os 100 anos, mas como que eu tenho hoje uma alta performance, como hoje eu cuido da minha vida para viver muito bem até os 120. Então, não é só uma questão de longevidade de tempo, é uma questão de qualidade. E E aí, aí uma cara, pergunta do mercado, cara, desculpa te interromper, mas imagina. que eu escuto muito sobre o mercado de saúde e bem-estar, assim, é hype. Muita gente me fala assim, cara, eu acho que saúde e bem-estar está para a inteligência artificial quando sai o chat. Então, assim, muita gente fala assim, cara, isso é algo que vai ficar mesmo, é só um hype. O que você pensa sobre isso? Eu tava até conversando com o Michel, que é meu sócio aqui na WBC, que fica até feio você falar que você se preocupar com saúde e bem-estar é momentâneo, é hype, é uma onda que vai passar. Beleza, vai passar a onda. E aí, a galera vai começar a comer McDonald's todo dia, vai começar a não ligar para um sono de melhor qualidade que vai te dar mais alta performance. Não se justifica muito, entendeu? Então, esse é um argumento que, para quem olha um pouquinho sobre a definição de wellness, que é saúde e bem-estar, não faz o menor sentido na prática. E aí, qual que é a grande questão da gente estruturar uma comunidade mesmo desses empreendedores dentro do segmento de wellness? Mesmo sendo o mercado que mais cresce no mundo, ele é um mercado ainda muito recente, no sentido desse boom até que você comentou. Ele existe há muito tempo, mas tem um crescimento, uma velocidade de criação de soluções nesse mercado, e dada a importância do mercado nesses últimos tempos, muito rápida em muito pouco tempo. Então, hoje ele é ainda um mercado muito pulverizado, que os empreendedores estão testando ainda muita coisa, estão testando muito fornecedor, estão testando muita estratégia, estão se conhecendo muito recentemente. Então, não é aquele mercado imobiliário, aquele mercado mais conservador do agronegócio que os caras já se conhecem há uns 50 anos, há uns 40 anos e tem uma perenidade. E aí, isso naturalmente cria-se uma demanda de, opa, peraí, a galera tá tentando muita estratégia, tá aprendendo muito, mas tá aprendendo sozinho, cada um batendo cabeça. A galera tá tentando muito acesso ao varejista, tá tentando muito acesso ao consumidor final, a posicionamento de marca, mas todo mundo sozinho. Por que a gente não cria esse movimento para crescer e para desenvolver o empreendedor de saúde e bem-estar de uma forma centralizada que a gente possa assessorar esse cara e encurtar esse caminho? Então, tem um ponto da criação da WBC que é um ponto de mercado, é um mercado que está muito crescente, só que também tem um ponto da WBC que hoje está muito pulverizado, então foi-se necessário a criação de um hub que centralizasse tudo isso para organizar, cara, para estruturar o crescimento desse mercado e fazer com que ele cresça tanto quanto mais rápido e mais eficiente. Animal, cara. E assim, vocês estão no momento de construção, né? A WBC, eu vi até um post que vocês fizeram o rebranding agora da marca. Sim, Você ficou gostou? animal também. Parabéns, cara. Ficou, assim, incrível. Até falei pro Michel, pode mandar fazer camiseta, pode fazer moletom, que virou Vai aquela chegar, vai marca chegar. legal de usar, sabe? Ficou aquele negócio, porra, eu quero estar usando isso na rua. Ficou animal, cara. Parabéns. Mas eu até vi nesse post que o WBC, eu tô até dentro do grupo ali, já é um grupo muito bem movimentado, né? Não é uma comunidade ali. Vocês têm um grupo ali de alguns empresários que tinham interesse na época, mas, cara, já é muito movimentado ali. Vocês fazem eventos, até ontem tava rolando uma discussão ali super legal, que a gente até trocou uma ideia ali em off. Cara, o que tá sendo mais difícil nessa construção, ou como é que tá sendo essa experiência, o que você tá vivenciando de comunidade, para poder passar desse negócio de um grupo para a comunidade, porque, como você disse, é um mercado novo. Porém, é um mercado que eu acho que ele tem um nível de consciência muito alto já sobre comunidade. Porque as marcas de wellness, eu acho que para elas crescerem, e assim, eu até cito muito a Good Day aqui dentro, que eu acho que fez um trabalho incrível, nunca que uma marca, cara, ia desafiar um laboratório farmacêutico, ia desafiar um laboratório de suplementos assim, e cresceu o que cresceu sem uma comunidade tão forte. Sem uma creator também, enfim, tem entre outras coisas. Mas o que vocês estão vivenciando aí que é o mais difícil e o que vocês querem fazer diferente das outras comunidades pensando nesse mercado que vocês estão? Cara, legal. Assim, é uma pergunta até dos bastidores, que inclusive
até pelo seu conhecimento e pela Vem, a gente troca muito. Eu sou, cara, o Lucas é meu conselheiro quando eu tô para tomar uma decisão difícil, eu pego o telefone, ligo para ele, ou mando um áudio, falei, de 4, 5 minutos, falo, meu irmão, escuta aqui que é importante, e ele sempre me dá um norte muito legal. Mas assim, Bondadíssimo, eu, bondadíssimo. eu acho que assim, cara, de principais dores, eu acho que existe uma dor que é uma dor sobre comunidade como produto, tá? Que é, apesar do mercado de wellness já ter um movimento de senso de pertencimento, de todo mundo, pô, em prol de cuidar de saúde e bem-estar, comunidade como produto, esses clubes de geração de negócio, ele ainda é muito recente no sentido de o cara, quando ele é empresário, ele tem um cálculo por trás das câmeras que é, cara, eu preciso fazer negócio, eu preciso contratar melhor, eu preciso comprar melhor. Que investimentos, que canais de aquisição, de custo que eu vou segurar, que eu vou investir aqui para ter mais eficiência, seja mais receita ou reduzir custo. Comunidade está entrando nessa conta agora como um produto, entendeu? Então eu acho que assim, existe um trabalho aqui que é até um trabalho gostoso de fazer, mas que é um baita de um desafio, que é a galera entender qual que é o tangível dessa comunidade. Comunidade por comunidade, de todo mundo propósito comum, eu acho que já é meio caminho andado. Agora, o cara entender que para ele comprar melhor, para ele vender mais, para ele ter um nível de exposição, visibilidade, acesso, ele precisa investir dinheiro do mesmo jeito que ele investe numa agência de marketing, ou do mesmo jeito que ele investe em estar presente em alguns lugares, ele investir em fazer parte de um clube de negócio voltado ao setor dele. Eu acho que essa virada de chave de criação desse nível de consciência talvez seja o nosso principal desafio hoje, né? É, e, e eu acho que pertencimento é sempre um desafio. Apesar da gente ter criado muito bem e ter um discurso muito forte do wellness, de todo mundo tá em prol de crescer uma economia de saúde e bem-estar, eu tô assim, em constante e uma frenética capacitação. Eu tô até com um livro legal do lado, que é A Arte da Comunidade, 7 Princípios para o Pertencimento, que até a gente comentou sobre esse livro, que é como que cada vez mais eu faço esse cara enxergar que se ele vai investir em estar na WBC, não pelas entregas que eu vou ter, não pelo produto que eu vou ter, não pelos eventos que são super bacanas e que vão gerar negócio, mas que ele está fazendo parte de um reason why muito maior, a ponto dele não ficar necessariamente tangibilizando ali qual que é o entregável da comunidade. E aí, isso é um negócio que se você lê o livro, assim, você já leu, tenho certeza, mas é uma questão de você precisa estar frequentemente reforçando esse propósito, até para filtrar quem está dentro, até para qualificar quem está entrando, para criar esse senso de você que é empreendedor de saúde e bem-estar, olhar para o outro e falar, cara, você precisa estar na WBC, porque você precisa fazer parte dessa construção do mercado de saúde e bem-estar junto com a gente. E não porque o evento é super bacana. O evento super bacana é obrigação da nossa entrega. Agora, construção do movimento, que é o intangível, que acho que é o desafio, assim. Exato, só uma etapa. E, cara, o que vocês vão fazer diferente dessas comunidades? Legal. É assim, eu acho que a WBC tem um diferencial por si só, que ela nasce dentro de um ecossistema já muito bem amarrado e por isso que a gente entendeu que, pô, a gente era o principal player para montar uma comunidade de empreendedor de saúde e bem-estar, que é, a gente tem, dentro do nosso ecossistema como um todo, um canal de audiência, um portal de saúde e bem-estar muito, com um nível de atenção e atratividade muito grande de marcas do segmento de saúde e bem-estar, que é a FitFeed. A gente tem um fundo que investe também em empresas do setor de saúde e bem-estar muito próximo da WBC, que é a Rebels. E no meio do caminho, a gente tem esse lugar onde os empreendedores se encontram e crescem, tanto para ter audiência quanto para, de repente, irem para um próximo passo de crescimento a partir de investimento. Então, eu acho que, por si só, a criação da comunidade dentro do nosso ecossistema como um todo aqui, ele já é um diferencial porque, de novo, é um ecossistema. As soluções estão plugadas e o cara tem um nível de exposição e inteligência mais legal.
Sobre produto, eu acho que eu não vou dar muito spoiler, porque a gente está prestes a fazer o lançamento, inclusive quero te ver lá, mas eu acho que eu senti falta nas comunidades que eu passei, que eu vivi, de ser só focado em educação, ser só focado em networking, ser só focado em um acesso low touch de um ferramental. Eu acho que hoje a gente consegue ter um pool amplo de entregar o conhecimento, mas numa dosagem certa para não ficar muito educacional e pouco conexão, entregar conexão de valor para dar acesso a esse cara, e não adianta eu entregar educação, abrir porta para esse cara, se o cara não tem o melhor CRM, se ele não sabe contratar a agência que vai fazer o branding tão legal quanto a agência que fez pra gente fez. Inclusive vou indicar fazer um merchan, Estúdio Flama, as meninas são incríveis, cara, incríveis, depois você dá uma olhada com Aí elas. o Estúdio Flama, já que tem o advertising aqui, se quiser fazer eu também o rebranding da Cara, Vem, recomendo, vamos conversar, vamos conversar. é Ficou game incrível mesmo, changer. cara. Ficou Então muito eu bom, acho ficou que muito bom. um principal diferencial nosso em termos de produto é servir principalmente o empreendedor de saúde e bem-estar. Então todas as nossas soluções, elas servem uma dor de um setor muito único, então acaba sendo uma solução mais personalizada, e a gente acaba tendo esses três pilares são as principais dores do empresário, né? Que é a parte de conhecimento e aprendizagem, a parte de abertura de portas e acesso, e uma parte de ferramental, que é o operacional prático, que faz muita diferença. Animal. Aqui dando também um pitaco, cara, um negócio que eu já te falei algumas vezes e que eu acho que é importantíssimo cara, o wellness presente dentro da comunidade de vocês. Porque assim, não adianta você vender o wellness se você não vive o wellness, né? Infelizmente, Exato. cara, você é empreendedor também, você sabe disso. É difícil você conciliar. Tem alguns momentos da sua vida que você tem que ter. Até vi uma frase agora legal que é um desconforto intencional, um desequilíbrio intencional. Que é durante algum momento você tem que, cara, se desequilibrar em algum pilar ali para poder focar em outro. E assim, eu acredito muito nisso. É bonito você falar ali de equilíbrio e tudo, mas, cara, quando você tem conta para pagar, folha para pagar, um negócio para construir, você quer ver sua marca crescer, é difícil você ter, cara. Então, assim, mas ao mesmo tempo, como você está no mercado assim, vira a coisa mais escrota do mundo você não pregar aquilo que você vende. Então, assim, eu acho que também o papel muito importante da comunidade de vocês é apoiar os empresários para que eles cresçam mais organizados, para que eles tenham esse nível de entrega, mas também para que eles tenham a saúde que eles tanto vendem, né, cara? Isso eu acho que vai ser um 100%. diferencial Isso gigantesco na comunidade de credibiliza. vocês. Isso credibiliza tudo que a gente fala, né? Não adianta a gente falar e não Exatamente. viver isso. E não só a gente como fundador, mas a galera, os membros. Pô, a gente. Até um negócio legal para puxar a sua sardinha. Eu fiz uma ação com a galera que a gente fez um webinar para gerar valor de conhecimento para esse cara. E depois do webinar, foi um webinar com uma menina super bacana do Strava. E depois do webinar, a gente criou um desafio no Strava para aqueles membros da comunidade. Cara, isso não tem nada a ver com negócio, mas foi tão legal no sentido de pertencimento, da galera engajar, ter senso de grupo e cuidar da saúde. Pô, todos são empreendedores, que uniu um útil ao agradável de negócios com o wellness, com a saúde, que a gente vai criando a narrativa, que foi super bacana, e foi um insight seu. Então, cara, tamo junto. Foi foda. Animal, irmão, conta comigo, fico feliz de ajudar. E cara, a gente está encaminhando aqui pro final e a nossa pergunta matadora aqui pelo final de podcast vai ser: se você tivesse que dar um conselho para alguém que está construindo uma comunidade, seja uma marca, seja uma comunidade com um produto, qual que seria o seu conselho para essa pessoa? Cara, eu acho que assim, eu começaria. Parece meio clichê de negócio, mas comunidade, como é um negócio que ele é muito pautado em pessoas, e esse movimento de pessoas, isso faz muita diferença, que é trazer esse cara que é o cliente, que é o stakeholder, que é o cara que de alguma forma vai estar fazendo a comunidade existir para perto, no sentido de entender o que mexe ponteiro para esse cara, o que é a dor de fato dele, o que não é a dor dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, porque isso no final do dia não adianta ser criar toda uma tese de um movimento em comum, de trazer uma solução super bacana, se pro cara que vai comprar sua comunidade, que mexe ponteiro para ele, às vezes não sei, tomar uma cerveja no clube, por exemplo, uma coisa que tá fora do produto padrão, entendeu? Então, assim, eu acho que um primeiro insight seria trazer o cara para perto, entender o que de fato é uma principal dor
e por que que aquele cara está construindo o negócio que ele está construindo, porque daí você extrai uma parte de dor e uma parte de pertencimento. E a outra, eu acho que no momento que você pensa em criar uma comunidade, é porque no seu intangível tá um racional de, cara, eu quero unir pessoas em comum. E eu acho que faz muita diferença, inclusive um insight até da Vem, que é, no começo, documentar o que é esse em comum. Porque às vezes o fundador fica, pô, tem a questão do empreendedor de saúde e bem-estar em comum, tem a questão do wellness. Só, cara, quando você documenta, você descobre que tem uma causa maior para reunir essas pessoas, que do 0 para o 1 é o principal motivo pelo qual você vai conseguir atrair essas pessoas, que no nosso caso é crescer a economia do bem-estar para que o bem-estar cresça a economia. Então isso é muito forte, assim, no momento que eu cresço os empreendedores que empreendem marcas de saúde e bem-estar, eles vão servir melhor os clientes deles, por consequência, os clientes deles vão performar mais, vão ter mais saúde, e eles vão empreender na vida deles e vão melhorar a economia como um todo. Isso é um discurso nosso que a gente descobriu a partir da documentação de pertencimento, de qual que é essa causa em comum, que mudou o jogo para atrair gente no começo. Então, para fechar, eu faria isso. Trazia o cara para perto, trazia esses embaixadores desde o começo de o que mexe ponteiro para você, o que é legal, o que não é legal, o que você gosta, o que muda. E segundo, achar o que é esse argumento forte para reunir essa galera, tirando entregáveis de eventos e produto, porque isso é consequência. Diria Irmão, isso. animal, aula, tenho certeza que aí, não sei quando vai sair, mas se sair antes Em do breve. lançamento da WBC, cara, eu tenho certeza que todo mundo vai se amarrar e que já vai ter sido um sucesso. Assim, cara, conta com a gente, conta comigo, quero estar perto de vocês, ver o sucesso. E, cara, tem alguma mensagem final que você quer deixar pro pessoal? Onde o pessoal acha a WBC? Onde o pessoal te acha também ali nas redes sociais? Conta pra gente. Cara, da BC é Wellness Builders Club no Instagram. O meu Instagram é ti.ros, thi.ros. Acho legal também seguir o Michel _ Cohen, que é o co-founder aqui junto na comunidade. Ele tem uma tratativa muito legal para Wellness Economy, que é a economia de saúde e bem-estar, e eu falando um pouco mais de comunidade. E, cara, eu diria que assim, desculpa, mas eu vou ter que puxar sua sardinha, assim, porque eu acho que foi um divisor de águas mesmo, um monte de troca que a gente está tendo desde o começo, que é o seguinte, tudo bem que eu estou montando uma comunidade como produto, mas hoje eu diria que toda empresa tem que ter alguma iniciativa, você pode chamar de marketing, você pode chamar de venda, você pode chamar de CX, que é olhar para qual é esse movimento que você está gerando com os seus clientes, com os seus stakeholders, porque a gente usa muito uma teoria aqui que é um funil ACP. Você gera audiência para depois gerar uma comunidade de pessoas próximas e fãs que engajam e depois você gera produto. Esse funil é aplicável para qualquer empresa, não só uma comunidade como produto. Então eu focaria muito em todo mundo que empreende hoje olhar para qual que é esse denominador comum dos seus consumidores, dos seus stakeholders, das pessoas que se relacionam contigo e começar a fomentar essa relação entre eles, porque naturalmente você vai conseguir servi-los melhor e também, de repente, até criar novos produtos, porque você vai estar mais perto do cara, você vai conseguir identificar o que está tendo de dor, o que ele não está tendo, e acho que isso é mudança de chave e tudo parte de um conhecimento de comunidade, assim. Então, eu não falaria que é só para quem quer criar comunidade como produto, mas também comunidade como artifício de criação de novos negócios, produtos e engajamento com o cliente. Com certeza. Pô, animal, irmão. Cara, brigadão. Foi um prazer ter você aqui logo nesse começo do nosso episódio. Sigam lá, pessoal, depois, WBC, Thiagão, Michel, todo mundo. E até o próximo episódio de The Club. Vambora, galera. Obrigado, Lucão. Tamo junto.